Boa tarde a todas e todos. É uma enorme alegria para nós, na Faculdade de Saúde Pública, receber hoje a professora Anne Emanuele Byrne, da Universidade de Toronto, no Canadá, para a aula inaugural do doutorado em Saúde Global e Sustentabilidade da nossa escola, com o apoio da Comissão de Pós-Graduação, da Comissão de Cultura e Extensão da nossa faculdade e também o apoio do Centro de Relações Internacionais da Fiocruz, do Rio de Janeiro, e a ALASAG, a Associação Latino-Americana de Saúde Global. Nós estamos juntos aqui, então, para receber a professora Anne Emanuele Byrne, que é uma referência fundamental do campo da saúde global e que inspirou muitos dos nossos trabalhos e dos nossos projetos no âmbito do doutorado. Nós contamos aqui com a presença do professor Marco Ackermann, nosso querido professor titular da nossa escola, presidente da Comissão de Cultura e Extensão, que será o debatedor. E depois da apresentação da aula da professora Anne Emanuele Byrne, nós teremos, então, uma pergunta feita pelo professor Marco Ackermann e, a seguir, a gente vai abrir para as perguntas do público feitas por intermédio do chat. Eu vou, então, sistematizar e apresentar essas perguntas dos alunos, de todas as pessoas que estão nos acompanhando, para a professora Anne Emanuele. Apresentar o currículo da professora Anne Emanuele seria algo longo que ocuparia toda a nossa tarde. Então, eu opto apenas por dizer a vocês que a professora Anne Emanuele tem uma formação de excelência em escolas como Harvard, como Canterbury, na Nova Zelândia, como a Johns Hopkins, tem, portanto, uma formação de excelência e uma trajetória de contribuição para a pesquisa também de excelência, com contribuições fundamentais, referências do campo, como, por exemplo, o trabalho que ela realizou a respeito da Fundação Rockefeller, da atuação da Fundação Rockefeller e também da atuação da Fundação Bill e Melinda Gates, nessa linha de pesquisa que nos interessa tanto, que é o estudo do filantrocapitalismo, algo que é decisivo no nosso campo. Além de muitas outras contribuições em termos de pesquisa, a professora Byrne é uma das autoras de um dos livros didáticos mais interessantes, mais importantes sobre a saúde global, que é o livro-texto que já está na sua 4ª edição pela Universidade de Oxford, que tem, inclusive, na capa da sua edição mais recente, um barco que se chama Saúde Global, em português mesmo, um trabalho que resgata nos seus excelentes capítulos muitos trabalhos brasileiros, porque a professora Byrne é uma grande conhecedora da América Latina e uma conhecedora também do Brasil. Por tudo isso, eu queria agradecer a ela se dispor de destinar esse tempo tão gentilmente para nós hoje e dizer que, nesse momento tão difícil da conjuntura política brasileira, é realmente uma honra para nós ter a capacidade de manter as nossas atividades nesse nível, recebendo alguém como a professora Anne Emanuele Byrne. Sem mais delongas, então, eu passo a palavra à professora e para que ela utilize o tempo que ela desejar para fazer a sua aula, e mais adiante, então, passarei ao professor Marco para os seus comentários. Anne Emanuele, muito obrigada, estamos muito gratos e ansiosos para te ouvir. Muito obrigada, professora Daisy. É realmente um grande honor para mim estar com vocês e entendo a situação política tão complicada e agradeço a sua participação. Vocês vão ver que ainda estou perfeccionando o meu portunhol, então a vezes saldrá em espanhol e espero que vão poder entender tudo. Então, esse tema de los retos de la descolonização de la saúde global só se pode entender historicamente e também é crucial poner-se no momento histórico atual e contextualizado. Então, eu quero começar como fazemos em Canadá, com um reconhecimento da terra, que é muito importante desde a Comissão da Reconciliação entre Povos Indígenas e o Estado canadense. Então, vou tentar compartilhar algumas ideias aqui.
Durante miles de anos, o lugar onde se ubica a Universidade de Toronto ha sido a terra tradicional dos Huron-Wendat, los Seneca e los Mississauga, e sigue sendo o hogar de muitas comunidades indígenas. E estamos muito agradecidos de ter a oportunidade de poder vivir e trabalhar nesse território. Pero al mesmo tempo é importante reconhecer que estamos todos agora participando em comunicações eletrónicas que também nos faz endeudados com povos e comunidades cuyas aguas e terras han sido envenenadas e de la extração, de la invasão, etc. Então, eu quero agora, como estamos falando por Zoom, reconhecer em especial a nação Muwekma Ohlone, que se encontra em San José, Califórnia. Y vamos a ver que este reconocimiento no es solo un acto formal, pero sino ligado muy estrechamente con los temas de hoy. Entonces, desde hace algunos años, ese tema de descolonizar a saúde global ha surgido. Y interesantemente, a mayoría de las voces que falan de eso son do norte. Eso en sí es muy problemático, pero también ha sido liderado por gente en revistas, en universidades, muy elitistas como Duke, como Harvard, como Emory, como a mi propia universidad. Entonces, hay una serie de contradicciones nesse campo que é muito importante desempacar e falar em profundidade. Outro detalhe muito importante é a aparência desse debate em revistas como Lancet, como BMJ, etc. E ao mesmo tempo que estamos fazendo essas discussões, até alguns meses saiu uma salida de proposta para fazer pesquisa em paludismo, em malária, em África. E nenhum solo grupo de pesquisadores de África foi financiado por isso. Então, é óbvio que é um problema atual e que sigue. Como mencionei, é muito importante também no contexto de Canadá em si. Aqui temos um movimento muito importante de descolonizar os cuidados em saúde e liderado não por gente, digamos, de solidariedade, sino com gente, pessoas indígenas que han podido tanto estudar nas universidades como mantener as ideias, as propostas, as ideologias e formas de pensar indígenas. Então, se temos tempo, podemos discutir todos os aspectos da determinação, da autodeterminação, el liderazgo, etc., e como e quanto se deveria intentar integrar a saúde pública digamos, ocidental com as ideias indígenas e tradicionais. Agora, pensar em descolonizar pensamos primeiro, pero não solo, em pensadores como Boaventura de Sousa Santos. E também há algumas discussões, um pouco menos do norte, pero sobre a importância de descolonizar teoria política sobre sistemas de salud, como lo dice Gonzalo Basile, los medicamentos, la historia de la cooperación internacional y también del INSPE de México, falar e pensar na pandemia como oportunidade para descolonizar esse campo. Pero o que realmente quer dizer tudo isso? O que quero fazer hoje é utilizar uma tormenta, uma chuva de ideias em um marco condensado para uma complexidade de conceitos e de problemas. Então, como pensar em história de saúde global em meio de uma pandemia?
Uma pergunta é que é o que se pode oferecer uma perspectiva histórica. Depois vamos a ver o papel do neocolonialismo, o capitalismo racial ou racista, como se fala atualmente, e o imperialismo. Mirar unas capturas de imperialismo y pandemias, tanto como su manifestación actual, y pensar cómo volcar y transformar o orden de salud global o salud mundial y cómo pensar en una pregunta apropiada a la cuestión de descolonizar es la respuesta. Entonces, para comenzar con las narrativas actuales y el papel de historia. Primero se puede pensar en identidad. En historia se piensa mucho en historia durante tiempos de reforma, durante tiempos de crisis, como ventana en la sociedad, ¿no? Pero el propio poder de nombrar también es parte de historia. Entonces, es muy interesante cómo esa pandemia ha utilizado historia para autodescribirse. Entonces, la primera respuesta de España fue llamado Operación Balmis. Todos los latinoamericanos sabrán que no es necesariamente una historia positiva, digamos, una historia que se puede recortar sin analizar su problematización. Por ejemplo, ese grupo Balmis-Salvani que fue a distribuir la vacuna antivariólica, utilizó orfelinos que fueron obligados de portar la vacuna de brazo en brazo en ese entonces, ¿no? Entonces fue una operación también forzado y también rechazado por varios países que habían ya comenzado sus propias formas de utilizar la vacuna. Luego podemos pensar en la utilización de parte del Reino Unido de los hospitales de Nightingale, que obviamente es la primera persona de enfermería no mundo, pero también representa la guerra de Crimea y el utilizaje de la medicina de la guerra y de ese marco victoriano de salud con médico como pai, enfermera como mai y pacientes como niños actuando mal. También Rusia utiliza un gran efecto científico de la época de la URSS, Sputnik para la vacuna, Sputnik V, no es 5 como piensa alguna gente, y Cuba también ha utilizado de forma muy creativa se utiliza esa idea de vacuna soberana y también del poema antiimperialista tan importante de José Martí que se llama Abdala. Entonces, la representación histórica en la actualidad utilizando esas ideas y esas palabras es muy importante. Luego hay aspectos más problemáticos de la historia y aquí no tengo mucho tiempo para describir, discutir, pero vocês todos han escuchado el tema aplastando la curva, ¿no? Y también inmunidad de grupo, pero el problema es que eso da mayor importancia a las intervenciones farmacéuticas y no a condiciones políticos sociales que están formando y también designando quién muere y quién puede vivir, quién está expuesto y quién no. Entonces, el feito que el historiador Markel fala de esas intervenções
não farmacêuticos de esconder-se mientras os científicos fazem o seu trabalho, é uma forma muito problemática de pensar em exemplos históricos para entender a pandemia atual. E aqui há outra representação de como melhorar o êxito de prevenir a pandemia. E como se pode ver, são responsabilidades de comportamento e também outras intervenções que são altamente técnicos, sem pensar em los agujeros maiores que, vamos a ver, son el orden mundial extractivista imperialista. También los historiadores somos complícitos en los ejemplos literarios que utilizamos. No sé cuántos de vocês han leído el libro famoso de La peste de Camus, que salió justo después de la Segunda Guerra Mundial, pero es sumamente flagrante que casi no hay argelianos, casi no hay mujeres en la historia de Camus. La historia de la peste es una historia de los franceses en Argelia y de su experiencia, claro, muy dramático, etcétera, etcétera. Y hasta el historiador Rosenberg enfatiza esa parte de dramático, de dramaturgia, pero no el contexto en sí. Afortunadamente, un par de sociólogos han estudiado esa cuestión justo el año pasado y falaron y encontraron esa violencia estructural que se puede ver a través de leer Camus con otros lentes, ¿no? Con otra perspectiva que lo han leído a maioria dos historiadores. Então, como vamos a conectar os pontos hoje? Primeiro, é sumamente importante voltar a falar de algo que pode ser fora de moda, que é o capitalismo. E essas duas pirâmides, acho que são muito ilustrativos em quanto a como entender a relevância às condições de trabalho, de vivência, de proteção social, etc. O dibujo original foi de Rússia de 1901 e depois os trabalhadores internacionais do mundo adotaram em 1911. E se pode ver aqui que somos los reinadores, nosotros también podemos esconder a realidad, lo que fazemos en la parte rusa, rezar para vocês, juzgar vocês e vocês trabalhem. Então, essa moda satírica, ¿no? De que nosotros comemos para vocês, também é uma ilustração muito aguda do sistema capitalista, como se veía a inicios do siglo XX, que se ha perdido de algumas formas en el siglo XXI, y hasta hay o abrigo de Hermina do Tsar, que se pode ver en esa versão de 1917. Também acho que essa cita, esta oração de Tolstói é muito chamativo, porque fala realmente de saúde global ou desenvolvimento, o campo de desenvolvimento global, pensando que se estou a espalda de um homem, intentando sofocarlo, ¿no? Y obligándolo a portarme, ¿no? Pero digo a yo mismo que estoy siento muito mal por él y quiero ayudarlo de todas formas posibles, con la excepción de sacarme de su espalda, ¿no? Então, acho que essas orações realmente têm ressonância muito importante. Então, seguimos
os contos de Babar, eu tinha uma mãe francesa, então eu fui sujeitada a esses contos, mas também são sumamente importantes para entender por onde entra a ideia da medicina dentro do imperialismo e como se reproduz para a geração jovem, não? A um nível só é uma história de animais, de elefantes que têm guerra contra monos, etc., etc., pero realmente é uma história de la velha mulher, assim se chamava, que realizou o resgate de dos elefantes que haviam sido escravados em um circo em Europa. E ela ensina como caminhar, como comer com cuchara, tenedor, etc. E à volta à África, ela porta a medicina, pero ela tem todo o poder, com o assistente de Celeste, de um elefante africano, e todos os elefantes estão enfermos, não, ou heridos, não porque estão vivendo baixo o sistema colonialista, sino porque estão peleando-se contra os monos que se vê na página anterior. Então, utilizo todo isso e também o simbolismo das medicinas importadas e não locais para ensinar e exprimir essa ideia de la medicina como parte ayudante, no solo al colonialismo en sí, pero para instalar a mentalidade nas gerações, desde pequenos ao grande, de la ideia de humanitarianismo e não de um sistema político econômico opressivo, né? Então, por supuesto, há críticas muito fortes a essas ideias e muitos são do sul, de África, do Caribe em especial. E se uno mira essa série de livros, especialmente sobre o capitalismo racial e racista, uno vê uma crítica a través do tempo que ha sido sumamente ignorado, não? E que ha sido sumamente agudo para entender o sistema político-econômico. Então, se uno pensa em saúde global, como diria em inglês, business as usual, é muito mais que isso, é uma integração, não? Da mentalidade capitalista com todo o militarismo, a opressão e a opressão racial para justificar um sistema que reproduz o colonialismo em outras formas, não? Como falam atualmente, como Ruth Wilson Gilmore, de capitalismo racial. Então, é interessante que justo agora se está falando de capitalismo racial como uma causa fundamental da Covid-19, não? E em várias revistas, por vários intelectuais e ativistas, e acho que é um momento muito importante para entender tanto de por exemplo, as ideias de Eric Williams, um historiador que depois foi primeiro-ministro de Trinidad e Tobago, que falou que a escravidão não nasceu do racismo, sino o racismo nasceu desde a escravidão. Né? Então, essas ideias, tanto de Fanon, de Nkrumah, etc., Cedric Robinson, um pensador muito importante, creio que nos dão um marco analítico sumamente importante para a atualidade. Agora, só para ir rapidinho, mostrar as representações
históricas que integran ese capitalismo racial. Entonces, esa idea de vender jabón y que es el desafío del hombre blanco, ¿no? De cuidar las poblaciones colonializadas, pero también de enseñar a civilización y el utilizaje de jabón, sabão. Então, aqui se vê hasta as representações. Aqui é o gran militar Dewey de la flota americana que conquistaron a los españoles en Manila, y él no puede ser más blanco, ¿no? Hasta el pelo, traje, etcétera, etcétera. Y él está utilizando todos los marcos de industria y de transporte para civilizar al primitivo filipino, ¿no? Entre comillas, obviamente. Então, a ideia de estratificação e justificação sanitária é muito importante nesse sentido. Também temos o artigo famoso no JAMA do general Gorgas, que foi responsável de limpiar Havana primeiro e depois a zona de Panamá para, e como se nota aqui, conquistar os trópicos para a raça branca, não? Então, a grande ironia é que foi necessário importar trabalhadores não escravizados, sino trabalhadores oprimidos do Caribe de herencia africana, porque 30.000, 20.000, 30.000 brancos habían muertos en la construcción do canal. Al mesmo tempo, esse esforço ignorou completamente os problemas locais, os problemas de tuberculose, de mortalidade infantil, etc. Então, como conectar o passado e o presente e pensar em imperialismo como pandemia, como raiz da pandemia? Então, vou correr muito rapidinho através das outras pandemias, desde a peste negra até SARS, ébola, etc. ¿no? Pensando en cada uno como manifestación de un aspecto de conquista, de militarismo, de globalismo y últimamente de imperialismo como forma de instigar una pandemia. Entonces, históricamente se ha pensado en la peste negra como un acompañamiento a la ruta de seda, culpabilizando a los chinos tanto como se está haciendo ahora, pero también históricamente. Pero a pesquisa actual está mostrando algo muy diferente, una nueva narrativa hacia un siglo antes, que no eran esas rutas de seda, de comercio y de viaje, sino de la conquista mongoliana en todas las direcciones, y que fue a interacción en Asia Central entre los mongolianos y el medio ambiente que dio ese problema de marmotas que se pusieron en las bolsas de los militares porque andaban con sus propios granos durante esas conquistas. Es muy interesante, no tenemos tiempo para discutir, pero la medievalista Monica Green, junto
con expertos en filogenética, han podido reconstruir una narrativa completamente diferente que nos hace entender esas raíces imperialistas. También, como saben todos vocês, en América do Sul, en Mesoamérica, también se puede pensar en la conquista ibérica como forma de peste, no solo de viruela, sino de la separación de grupos indígenas, los náhuatl, por ejemplo, de sus propias tierras de forma de vida, y también como fueron obligados, fueron forzados, esclavizados para extraer o metal, oro, y especialmente otras metales muy importantes. También se puede pensar en cólera, las epidemias de cólera con una idea de el gran momento de imperialismo europeo en África, en India, y de las rutas que atravesaron o canal do Suez depois dos anos 1860, y que facilitaron y culpabilizaron tal vez los indianos o los cubanos, por ejemplo, hacia Estados Unidos. Então, temos uma história muito evidente a esse nível. Se pode repetir e pensar também em quanto à febre amarela e a forma em que a pesquisa sobre enfermidade foi utilizado como justificação para a ocupação. Y muchos no han sabido que a influencia española realmente fue ligado a Kansas en una combinación de dos efectos. Uno, un negocio de agricultura, ¿no? Con las grandes fincas de animales, de vacas industrializadas, al mismo tiempo que los campamentos militares que estaban por difundirse por barco y juntarse a la guerra Primera Guerra Mundial. Entonces, ese entrelace, ¿no?, entre esos efectos económicos y militares facilitó la apariencia de influencia, pero también a razón por la cual fue tan agudo, especialmente en su segunda ronda en América Latina. Entonces, hay muchos, o pocos, pero importantes epidemiólogos que están pensando en esas determinaciones sociales, políticos, económicos de imperialismo y o COVID-19, tanto como Rob Wallace no Noche, Jaime Bray de Ecuador, y acho que se puede traer las raíces de forma muito detallado, muito mais detallado que pode fazer hoje para tentar entender o que ha passado nesses últimos anos. Então, como podemos escrutinizar o poder imperial agora? Há que pensar em quais são os atores e quais são as regras do jogo, não? Obviamente, nesse momento, temos um papel de filantropia não tão escrutinizado como até um siglo. Então, por exemplo, se uno vê essa crítica de 1901 de uma revista de trabalhadores, se está falando de filantropia cristiana como si fuera una ironía, porque no era
cristiano, sino era de avaricia. ¿No? Y se ve o capitalista que está robando dinero del trabajador y dando un poco al hospital como forma de filantropía. Y ese debate se ve mucho en esos 2 años, ¿no? Y se ve desde izquierda de esas ganancias como fuertemente problemático y desde o centro y desde la derecha que fala que el capitalismo es fantástico, pero precisa ayuda para terminar con a pandemia. E acho que essas ironias são muito importantes para entender a situação atual. Não tenho muito tempo para falar do campo de mineria e especialmente o papel tão importante de Canadá nesse campo, pero quero enfatizar que a mineria foi declarado essencial durante a pandemia e que possivelmente se pode falar da maior contribuição da Canadá de descolonizar a saúde global seria parar com a mineria canadiense em América Latina especialmente, pero também em outros países. A inversão militar versus em saúde pública, outro tema muito evidente em Canadá, que se utilizou muito os militares por a falta de inversão em saúde pública, através de anos e anos contrataram um general de OTAN para a distribuição de vacinas, para trabalhar como nas residências de velhos y cuando colapsaron los sistemas en Quebec y Ontario. Entonces, esa idea de utilizar y justificar el militarismo, ¿no? Por el rescate durante una pandemia se nota mucho. Ahora, muchos han seguido el nacionalismo de vacunas o el apartheid de vacunas, ese acceso extremamente desigual que fala outra vez onde o diretor-geral da OMS, Tedros, que é impossível terminar com a pandemia sem terminar com essa desigualdade extrema de vacunas. E isso pode ser que são dados que não han visto, pero são do Banco Mundial e se mostra para cada vacuna que a diferença de que se paga de um país a outro é de 3 ou 4 vezes maior e estão pagando muito mais os países do sul que os países do norte. E é interessante ver que em que medida as médias até em Coreia do Norte se nota que devido a essa situação as vacunas não podem ser panacea. Também ha entrado la geopolítica de la nueva Guerra Fría y os anuncios, ¿no? De que no van a entregar tecnología sensitiva, sensato de Estados Unidos a China, a Rusia, parece que é uma reinauguração dessa Guerra Fria e hasta que em Sérvia falaram que era mais fácil conseguir uma arma nuclear que conseguir uma vacuna. Então, a filantropia sempre ha sido um nome muito problemático. Muitos utilizam filantrocapitalismo. Acho que essa imagem em Índia que encontra esses dibujos na rua
o gran compañía Tata que mata al mismo tiempo que financia y que da fondos a filantropía. Solo eso, y puedo terminar a mi palestra porque eso explica quase todo. Então, podemos volver a ver a saúde global como campo de lucro, não? E que cada passo, a nova fundação da OMS, por exemplo, utiliza o setor privado como forma de sobrevivência. E até os esforços, por exemplo, de Costa Rica, de ter um acesso à tecnologia horizontal, sem lucro, etc., etc., ha sido captado por uma série de organizações que já estavam formados e preparados, não? Se pode pensar em preparação contra a pandemia, mas também preparação para fins de lucro na pandemia. E isso se pode pensar na coalição de inovações de preparação de epidemias, tanto como o COVAX, ambos lançados com muito apoio de Gates em Europa, e ambos realmente tentando guardar o sistema atual de distribuição privado e produção privado e fins privados de lucro para medidas de controle. Também há tema de la narrativa construída por essas próprias entidades. Então, a início da pandemia, Melinda Gates falou de que exatamente o que estava sucedendo em Equador iba a suceder em África, e completamente ignorou, por exemplo, esforço muito importante do Africa CDC, que pudo compartilhar o sistema de testear os equipamentos, etc., de forma muito mais democrático e solidário que em países do norte que estavam captando ilegalmente muito a menudo. Também há o tema de que o COVAX, com as ideias e a pressão de Bill Gates, falou a Oxford com o desenvolvimento da vacuna, que é sumamente importante, não, de ter uma farmacêutica do setor privado para poder distribuir e fazer ensaios e distribuir as vacunas. Agora sabemos todos que ha sido um fracasso enorme, pero essa pressão, e isso não vem de um periodista de esquerda, sino de Forbes Magazine, então, e de New York Times. Então, se vê a qual nível intentam manter o sistema como está, o sistema, a ordem mundial como está, e assegurar os fins de lucro através dessa forma de avarícia. Pero realmente é um modelo funcionando como desenhado. Então, uma forma incrível de ver a que nível se ha incrementado el poder de los billonarios filantropicapitalistas es de mirar su fortuna desde marzo del año pasado hasta un mes, que incrementaron por 2/3 su fortuna colectiva, bueno, eso de Estados Unidos, y el propio Gates, aunque no ganó tanto como Elon Musk, no 60%, sino 33%, pero ganó, su fortuna creció por 33 billones
y dio apenas menos de 2 bilhões para apoiar a luta contra a Covid. Então, é uma comparação muito importante para tentar entender que é filantropia e que é tentar manter o sistema atual da ordem mundial. E se faz também por uma série de actas y de financiaciones, por ejemplo, de periódicos hasta de, bueno, centro izquierda como The Guardian. Entonces, eso es un artículo sobre el colonialismo de los países ricos con las vacunas, pero al mismo tiempo está financiado esa sección do periódico por la Fundación Gates. Entonces, se publicó el artículo, pero 2 semanas después fue necesario publicar eso diciendo que la Fundación Gates no falou que Oxford debería dar derechos exclusivos a AstraZeneca, sino que tomaron ideas de otros grupos. Es obvio que habría feito eso, pero se muestra o poder da Fundação Gates, que ha podido forzar este tipo de correcção a um periódico tão importante como The Guardian. Então, estamos só em uma repetição do dicho humanitarianismo da saúde internacional da época colonial, o estamos en otro momento. Si vemos todas las tapas dos libros de texto de saúde global en inglés que salieron últimamente, se ve quase exatamente a mesma imagem do niño negro o indiano, niño del sur, esperando ayuda do norte. Es impactante que esa narrativa ha seguido de forma muy poco interrogado. Então hay alternativas. Eso é uma pergunta muito importante. Se pode pensar que la respuesta cubana, vietnamita al inicio ha sido una forma de volcar a saúde global, a saúde internacional. Tanto foi durante Ébola, foi também depois da guerra de independência de Argélia, quando Guevara foi com a primeira missão de cooperação sur-sur de Cuba, tanto como o extraordinário efeito que Cuba ajuda a Itália, Andorra e outros países o ano passado por o colapso dos sistemas. Também ha saído uma cumbre por internacionalismo de vacunas, não? Com a Argentina fazendo promessas de compartir capacidade regulatória, pensando que plataformas de Venezuela, de Bolívia, para ajudar y servir de forma solidaria y de crear, al menos de forma aspiratoria, un nuevo orden internacional de salud, como se falaba na época de Alma Ata hace 40 y pico años. Y hay muy interesante solidaridad entre, por ejemplo, os irlandeses y a nación Choctaw, que trabajaron juntos tanto no siglo XIX, cuando a nación Choctaw dio dinero, a pesar de su pobreza,
a la miseria en Irlanda con a crisis de fome no siglo XIX e que foi retornado um siglo depois. Então, podemos perguntar, só é necessário tomar as ideias de Joaquín Torres García, o gran pintor uruguayo, de que hay una escuela del sur, escuela do sul, que el norte es el sur, es decir, não ter essa oposição. Acho que é importante como é insuficiente e um exemplo muito interessante dos anos 50 é o gran intelectual e ativista no campo da educação, Jaime Torres Bodet, o mexicano, que foi um dos primeiros líderes do UNESCO, que decidiu demissionar do UNESCO porque não estava tomando importancia suficiente a la falta de alfabetismo y decidió de forma muy ético a nivel personal, pero eso demuestra que descolonizar solo metiendo pessoas do sur en posições de poder não cambia o sistema em si. É um passo importante, pero é só um passo. E não há outro pensador que pode levar-nos a essas ideias como Freire, como vocês sabem, é muito melhor que eu. E eu só vou ler uma parte que a ajuda autêntica é aquela em cuja prática os que nela se envolvem se ajudam mutuamente. Somente numa tal prática em que os que ajudam e os que são ajudados se ajudam simultaneamente e que não se distorce em dominação do que ajuda sobre quem é ajudado. É uma repetição de ideias que conhecemos, não? Pero que foram também olvidados muitos e que acho que é muito importante, como falou Freire, essa compreensão de análise de classe para tentar entender o que está sucedendo. Agora, ajuda autêntica, há muitos exemplos. Um dos melhores para mim é a solidariedade africana-americana contra o fascismo durante a Guerra Civil Espanhola. E aqui se vê, foram voluntárias enfermeira, ativista comunista, maestros internacionalistas, todos os que conseguiram dinheiro para apoiar a luta contra o fascismo em Espanha. Vou saltar só até quase o final aqui, também para pensar em que nível, e voltar ao início, pensar em que nível é importante, pensar no conhecimento indígena. E imagino que vocês viram essa demanda de Nemonte Nenquimo, essa mulher ativista tão importante, Waurani, do norte de seu território, que falou da civilização ocidental, digamos, do norte, matando a vida. E a forma em que, se não se reconhece o conhecimento tradicional da importância de harmonia, não? E não de volar pedaços como medicamentos em biopiracia ou no campo de saúde global, esse chamado One Health, que realmente, como escreveram um grupo indígena de científicos e ativistas em Canadá, realmente é uma ideia tradicional muito larga. Então, para terminar, termino com essa ideia.
do barco de saúde global, ao qual a professora Daisy foi referência ao início. E isso eu vou contar uma história pequenina que havia dado uma palestra em Fiocruz há uns anos, e que a colega, amiga Nízia, que agora é diretora da Fiocruz, sugeriu, porque vino a família comigo para passar as vacações, e sugeriu ir ao povo de Búzios, porque era fácil para chegar, etc. Então, a mais pequena pôs todas as computadoras na caixa forte para não trabalhar durante as vacações, e estamos caminhando por lá e que veio para um barco que se chama Saúde Global. Então, tomamos fotos, a ideia de realmente servir como metáfora, não? Pero é uma metáfora mista, porque o céu é gris, não é de sol, que é mais de costume. O barco, a água é tormentada, o barco é vazio. É uma forma de pensar no futuro de saúde global. Pero pensando em vocês, em a geração futura, também se pode ver que há os colores pintados, claro, é um barco um pouco velho, precisa atenção, pero é um barco que as gerações futuras podem reinar e reconstruir e dar vida a essa saúde global. Então, para terminar, descolonizar a saúde global não é suficiente para a saúde e justiça social bona fide, como diria. Precisamos uma agenda antirracista, anticapitalista e antiimperialista. Muito obrigada pela sua atenção. Nós é que agradecemos, Ana Emanuele, por essa excelente aula, com tantos elementos, uma riqueza enorme e que nós vamos degustar ainda durante muito tempo, mas principalmente a necessidade de analisar os temas do presente na perspectiva histórica, o quanto nós perdemos a não levar em conta a perspectiva histórica e, sobretudo, a perspectiva crítica, né? Os nossos trabalhos de saúde global não podem ser baseados exclusivamente nos conhecimentos do presente e muito menos dar por sentado aquilo que a tecnocracia nos apresenta como agenda da saúde global. Muito obrigado, uma aula extraordinária. Eu passo então a palavra para o nosso querido professor Marco Ackermann, presidente da Comissão de Cultura e Extensão da Faculdade de Saúde Pública, para fazer o seu comentário. Muito obrigada também, Marco, pela tua presença e pelo apoio da comissão na nossa aula inaugural do doutorado em Saúde Global e Sustentabilidade. Deise, muito obrigado, o prazer é meu e um privilégio imenso ter presenciado essa belíssima aula da Ana Emanuele, uma aula relevante, contemporânea, estimulante e que deixa a gente com um monte de elementos para continuar a luta, porque o que a Ana mostra é que a tal da pandemia ela só escancarou mais ainda o que já estava na agenda, né? E eu acho que é tarefa de todos nós manter na agenda toda essa dimensão, né, do que a Anne, até num texto que eu li dela, fala o imperialismo como pandemia, né? Quer dizer, parece que a pandemia segue de uma forma imperialista, o que levou o Tedros a dizer, na questão da geopolítica das vacinas, que estamos vivendo uma falha moral, né? Eu estou lendo ali Zapata Vive, né, no fundo, e me lembrei do subcomandante Marcos, um líder mexicano em Chiapas, né, que é um zapatista, e aí perguntavam para ele, mas por que subcomandante Marcos, se você é o líder do grupo? Ele falava assim, el líder es el pueblo, por esto yo soy el subcomandante, não? Então, é muito interessante escutar você dizendo isso. Quando você disse que as vozes do Norte estão mais presentes, não é, na literatura,
é como se nós não tivéssemos voz. Nós temos voz, só que nós não escrevemos em inglês, né? Então, as vozes do Norte se manifestam mais porque eles falam inglês. Então, essa é a primeira questão, né, que eu colocaria para você. Como que as nossas vozes, que são tão prolíferas, produtivas, interessantes, lutadoras, né, poderiam se fazer mais valer na arena acadêmica internacional, não é? Se a língua é só uma barreira, porque a gente está dizendo de forma forte aqui no Brasil que nós precisamos de descolonizar o pensamento, desmedicalizar a vida e desnaturalizar comportamentos, né? A gente valoriza muito a luta dos indígenas, valoriza a luta pela terra, e a gente mostra que apenas 1,6% das terras indígenas foram desmatadas em comparação com outras terras, né, que não estão na mão dos indígenas. Então, essa é a primeira questão que eu coloco para você sobre como superar essas barreiras, né? Porque aqui há algo a dizer e há algo original, há algo importante. E quando você diz só as vozes do Norte se manifestam, eu falei assim, precisamos de manifestar nossas vozes, né? E me lembrei, porque tudo que você disse, a gente concorda, é um diagnóstico belíssimo, mas como, de alguma forma, transformar a teoria em ação prática, né? A OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, publicou recentemente um material do Sir Michael Marmot, que chama Just Society, Health Equity and Dignified Lives. Um belíssimo documento para mostrar a desigualdade social na América Latina. Dr. Michael Marmot é um militante importante da luta dos determinantes. Mas nesse material que foi encomendado pela OPAS, não há um autor latino-americano nas referências que o Dr. Michael Marmot faz, não é? E a discussão da determinação social do processo de saúde e doença é originária na América Latina, com Jaime Brega, com Edmundo Gandra, com Asa Cristina Laurel, com Saul Franco, não é? E, de repente, mundialmente, quem ficou conhecido como o pai dos determinantes sociais da saúde é o professor Michael Marmot, porque fala inglês, tem libras esterlinas, é Sir, né? E estuda epidemiologia, mostrou dados quantitativos, né? Então, essa é a primeira questão que eu falo para você. A segunda é de uma experiência concreta. A OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, tem uma visão forte da desigualdade social na América Latina. Mas, quando a gente vê a prática, a ação, a doutora Mirta Roses foi diretora da OPAS, e ela mostrou que Nicarágua, Bolívia, Honduras, Suriname e Haiti são 5 países das Américas com mais desigualdade social e que necessitariam muito mais cooperação técnica. Mas a doutora Mirta Rose mostrou que, quando ela olhava o gasto em viagens e em diárias, a maioria dos consultores iam para o Brasil, para a Argentina, para a Colômbia, né, para o México e para o Peru. E quando olhava o investimento em cooperação técnica na Nicarágua, na Bolívia, na Honduras, no Suriname, no Haiti, era baixo. Talvez o filantocapitalismo se ocupava dos espaços em que as organizações bilaterais não entram, porque as organizações bilaterais elas vão para os lugares onde elas podem ser mais visíveis. Então, isso é uma questão que eu queria trazer para você. Deixo essas 2 questões aqui e muito obrigado pela contribuição que você traz para manter na agenda a luta contra a crise climática, contra a obscena desigualdade social que o mundo tem e com essa geopolítica imoral, né, principalmente demonstrada na questão das vacinas. Muito obrigado, Ana. Muito obrigada, professor Marco, para estas perguntas críticas e muito importantes. Primeiro, só uma aclaração. Não quis dizer que não há vozes do Sul fazendo as críticas e ensaiei uma série de vozes, por exemplo, sobre capitalismo racial, tanto como descolonizar a saúde global. Pero acho que o problema é o mesmo como Marmot, que o debate se centra no Norte, não que não há vozes, não? Pero esse debate
uma herência imperialista, não? No século XIX seria em francês, pode ser, não? Nesse momento, com a dominância do inglês, durante um tempo se pensava que ia realmente a ter uma florescimento de idiomas para realmente debater. Se uno mira fotos da entrada da OMS nos anos 50, 60, a primeira coisa que uno vê são todos os idiomas, que saem todos os debates e todas as traduções, e os debates realmente se realizam de forma multilingual, não? Não que OMS ou lugar para a luta, inclusive é um lugar muito problemático e foi historicamente, agora mais que nunca, com sua forma de financiamento. Pero esse imperialismo do idioma, eu acho que se deveria intentar lutar com ou uma alternativa como Esperanto, que em algum momento se pensava poder utilizar como língua franca que não venia de um país particular, ou a obrigação no norte de não só publicar, não só ler, sino publicar em revistas do Sul e de ler. E eu he tenido uma luta terrível, por exemplo, em minha própria universidade. Eu quero que todos os alunos empiecem a estudar 2 idiomas. Eles nem sequer querem um idioma estrangeiro. E essa arrogância é uma arrogância linguística, é uma arrogância e imperialismo de pensamento, né? Acho que o feito que pensadores do Sul han sido publicados e traduzidos em inglês ha ajudado de alguma forma. Freire é exemplo número 1, não? Acho que não é que está consultado tanto, não? Uma pergunta é se está traduzido, outra se está seguido, não? Pero que é sumamente importante. Pero também é uma luta de poder contínuo. E acho que aqui eu não diria que temos que abandonar Nações Unidas porque estão captados, sino pensar em como recaptar e pensar que deveria ser do povo, que Nações Unidas deveria jogar ao menos esse papel técnico de traduzir, de facilitar, etc. E eu vou dizer uma anécdota que estava publicando em uma revista brasileira e quis publicar em português e me falaram, não, por favor, se você pode publicar em inglês, porque assim temos mais números na página, né? Então, acho que o problema também agora do Sul e também do Norte. Então, isso seguiria, pero também acho que como conceptualizar o que se trata de solidariedade. E isso vai até a segunda pergunta de esse documento de Marmot, que realmente acho que é a responsabilidade também da OPAS, não? De como é que ha deixado publicar isso sem consultar? E OPAS ha tenido muita solidariedade quando em Brasil a Comissão de Determinantes Sociais teve um papel tão importante como a reunião de 2011 de determinantes políticas em Rio, e ele assistiu, e acho que é realmente uma mala prática, não? E é uma responsabilidade institucional, não?
de empuxar e não deixar isto como as ideias de Marmot e seu pequeno grupo e não ideias que vêm de todo o mundo. Estava mostrando, por exemplo, a cooptação da ideia de One Health, que realmente é uma série de ideias, e também a luta ambiental, que ha sido fundamentalmente uma luta indígena. E aqui se vê uma solidariedade muito linda e importante, acho, não? Por exemplo, entre Canadá, Brasil, Peru, Bolívia, etc. Agora, o problema da cooperação técnica e se a filantropia intenta llenar agujeros, não sei se fala assim, agujeros, acho que é muito um problema burocrático e político, e que também não é tanto a filantropia que ha podido entrar nesses espaços, sino a cooperação sul-sul. Aí acho que isso é uma forma de ter solidariedade com países de Centro-América, com Cuba, com Brasil até 10 anos, etc., etc., e não esperar a filantropia que tem outros fines, não? E são fines que discuti agora, não? São fines de não facilitar uma transformação econômica, ideológica do mundo, sino de tentar reparar um pouco nos margens, não? Então, acho que não seria buscar filantropia como resposta, sino meter mais demandas. Eu acho que com OPAS, com outras organizações das Nações Unidas, eles trabalham para o povo, não? Pero todos, e digo coletivamente, hemos deixado sua invasão, sua infiltração por interesses privados. E acho que é uma luta importante, não é um momento de só deixar e dizer, não podemos contar em Nações Unidas, sino empuxar e recaptar Nações Unidas, como estava tentando fazer Torres Bodet com Unesco até 70 anos. Não sei se me explico. Explica e aporta muito. Eu concordo integralmente com essa abordagem sobre as organizações internacionais e nós nos ressentimos muito da ausência do Brasil no papel que ele desempenhava anteriormente em relação à disputa política nessas organizações, né? Quer dizer, quando a gente tem um país como o Brasil, com a capacidade de ação que ele tinha anteriormente, voltado para uma agenda que é a traição de tudo que o Brasil defendeu até hoje, é claro que nós perdemos capacidade de disputar esses espaços, né? Então, nós precisamos fortalecer nesses estados, se, infelizmente, os governos foram tomados de assalto por posições estranhas à melhora da saúde das populações, a sociedade civil e todas as outras formas que nós tivermos de intervir, nós temos que buscar, mas o fato é que, evidentemente, essa disputa política se enfraquece quando lideranças tradicionais de uma visão crítica da saúde global estão cooptadas, né? No caso do Brasil, não é sequer cooptadas pela agenda dos grandes players da saúde global, mas por uma agenda retrógrada do supremacismo branco norte-americano, né? Ana Emanuele, queria te dizer que está conosco aqui, acompanhando o evento, um velho conhecido teu, o professor Paulo Bus, diretor do Centro de Relações Internacionais da Fundação Oswaldo Cruz, que apoia também esse evento, que agradece a oportunidade de ouvir a tua extraordinária apresentação, fez diversos comentários aqui no chat e te faz uma pergunta. A fragilidade do multilateralismo é uma gravíssima situação. Qual seria a saída? Pergunta difícil que eu repasso, agradecendo muito ao Paulo
por estar aqui conosco essa tarde. Miguel Armando Zuniga Olivares pergunta: você acha que é possível reativar a Unasur ou alguma organização soberana que permita a colaboração entre os países da América do Sul e seus povos? Ou seja, haveria a chance de um retorno, de uma retomada da União Sul-Americana de Nações, da Unasul? Repetindo a pergunta do Paulo Bus, qual seria a saída diante dessa fragilidade do multilateralismo, né? São essas as nossas duas perguntas do público, Ana Emanuele. Muito obrigada. Primeiro, por estar acompanhando a nossos, o Paulo Bus e o Miguel, e também para essas perguntas tão desafiantes. Primeiro, deveria falar que sou historiadora e não atuo na predição, na poder fazer, ver as transformações atuais. Pero, ao mesmo tempo, acho que é importante mirar alguns pontos claves na história para tentar empuxar-nos agora. Para a fragilidade do multilateralismo, eu acho que há que pensar em rutas quizás não necessariamente atualmente do Estado, sino grupos muito respeitados dentro de países. E há exemplo de esta semana de revistas de todo o mundo, incluindo da USP em si, de uma declaração sobre a urgência a combater a crise climática. Né? Então, acho que se os grupos profissionais podem tomar liderazgo, que seria também empuxar aos próprios governos, isso é uma etapa inicial. Em inglês falamos de naming and shaming, não sei se seria uma boa tradução, pero nombrar os problemáticos e que tenham culpa moral, digamos, e culpa política, pero sempre utilizar as vozes que temos. E nós, como profissionais em saúde pública ou futuros profissionais em saúde pública e saúde global, temos essa possibilidade. Eu diria que, nesse sentido, o Brasil é um exemplo fantástico, não? Pensando na ditadura dos anos 70 e a emergência do campo de saúde coletiva, não? Como resistência à saúde pública, não? E resistência ao governo, e não só ser um grupo de resistência y de estar contra algo, sino estar pro, ¿no? De ter no solo a crítica, pero a visão de construir algo distinto. Então, eu acho que se podemos começar a esse nível, seria muito importante. Depois, reativar o Unasur, eu acho que quizás Paulo Bus em si seria muito mais preparado que eu, pero também se pode pensar em esforços mais redondados, quizás como o Tratado Hipólito Unanue, que ha sido nos países andinos, ¿no? Que ha podido sobrevivir e também ha empuxado aos países da região de tentar colaborar em saúde e a vezes empuxar os governos mais allá de que pensavam que podiam chegar, porque há essa pressão profissional de grupos de profissionais e de ativistas. Então, eu acho que é um momento de luta muito importante e também de coalições, e que os profissionais que muito a menudo não estamos com grupos de base,
temos uma responsabilidade e realmente de pensar em solidariedade de formas de que intentou empuxar-nos Paulo Freire, não? De solidariedade, de autoajuda e não de dominação, não de profissionais que pensam que sabem mais que o povo, sino de aprendizagem dos dois lados e também de trabalhar juntos, e pode ser a nível municipal e não a nível nacional, não? Pode ser muito a microbarrio, não? E não pensar que se não é multinacional, multilateral, que não serve, não? Porque são momentos políticos muito difíceis, não? E acho que para o futuro pensar em que se pode consolidar, como é que UNASUR e SAGS não foram permanentes, quais foram os falhos que impediram que foram esforços permanentes, não? Não são... E isso também se pode pensar pensar nos esforços contra a pobreza em Brasil, que foram mais financiados por las ganancias de las commodities de petróleo, etc., e não por cambios estruturais em impostos, etc. Então, pensar quando o poder está por voltar, institucionalizar, ¿no? Pero no pensar en institucionalizar como si fuera un fin, sino quizás mostró un poco con los zapatistas esa idea también trotskista de actuação, revolução contínua, porque não se pode parar, não se pode pensar, chegamos ao poder e já, sino que há que renovar constantemente, porque as ameaças dos poderes e das regras do jogo muito poderosos vão voltar. Muito obrigada, Ana Emanuele, pelas suas respostas. Eu pergunto ao Marco se ele teria mais algum comentário a fazer, porque o nosso tempo vai se esgotando. Aqui chegamos a 1h30 de evento, como a gente havia previsto. Marco, terias algum comentário a mais? Não, gostaria de saudar o querido Paulo Bus, nosso amigo, Miguel, aluno da pós-graduação, agradecer demais a Ana Emanuele Birne pela presença e nossa querida Deise, que trouxe esse tema para a nossa faculdade com uma força incrível e coloca a faculdade no top das melhores faculdades do mundo em saúde global. Apesar do barquinho pequenininho, né? Não estamos todos no mesmo barco, né? Há transatlânticos, iates, jangadas e até gente agarrada em troncos no meio do naufrágio. Mas uma luta. Um beijo, muito obrigado. Muito obrigada, Marco, pela tua participação, pelo apoio teu e da CSEX, pela tua postura de sempre fazer pontes entre nós, né? Aí que a gente chega longe e atravessa mesmo os obstáculos. E, mais uma vez, Ana Emanuele, queria te agradecer demais. É sempre um encanto, quando a gente lê muito um autor, é sempre um encanto vê-lo, não pessoalmente, mas virtualmente, mas interagir com ele, né? Então, é sob esse encanto que nós estamos hoje de tarde, de poder interagir contigo, e com certeza vai deixar frutos muito importantes, porque nós queremos que essa visão, as referências, enfim, o teu enfoque da saúde global, que ele esteja presente nas nossas pesquisas, no trabalho dos alunos, e com certeza estará muitos elogios aqui no chat, muitos agradecimentos dos alunos, e a gente ainda vai divulgar muito mais esse vídeo. Lembrando também que para quem ainda não conhece o trabalho da professora Ana Emanuele Birne, que ela é pródiga em fazer citações, em divulgar o trabalho de autores latino-americanos, estão muito presentes nos trabalhos dela, e isso é extraordinário, esse abrir caminho para nós, né? E muito mais do que
do que como uma ideia de simplesmente citar autores do Sul Global, mas valorizando essas ideias, né? Eu lembro que no próprio Manual de Saúde Global, do qual a professora Ana Emanuela é uma das organizadoras, no capítulo introdutório sobre saúde global, ela resgata a visão brasileira de saúde coletiva. Né? Então, é muito mais do que citar autores, reter ideias, né? E muito obrigada por ser também uma ponte entre nós e o debate que se desenvolve no mundo desenvolvido. Muito obrigada a todos que participaram, nossos alunos que eu vejo aqui, a ex-alunos, egressos, colegas, professores e alunos de outros cursos que nos acompanharam aqui essa tarde. Muito obrigada mais uma vez, especialmente à professora Ana Emanuela, ao pessoal técnico, ao Adolfo, a Leni, a Antônia, a todo o pessoal que nos ajudou a construir esse evento e a divulgá-lo, e vamos continuar a difusão intensa do vídeo a partir de agora nos nossos suportes. Anne, não sei se quer, Ana Emanuela, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Só para agradecer a todos, ao professor Marco, especialmente à professora Daisy, ao equipo técnico também, e a todos que participaram. E espero que esse diálogo, esse conversatório vá seguir, porque é sumamente importante e que eu sigo aprendendo cada dia de vocês e estou tentando fazer o que posso para também divulgar as ideias, as políticas, as lutas, os esforços em Brasil e em muitos outros países da região. Então, obrigada a vocês pela inspiração também. Muito obrigada, uma boa tarde a todos, boa luta a todos, porque é um momento muito difícil, temos que estar muito atentos e fortes nesses dias em que a história do Brasil está sendo escrita com maior intensidade. Um grande abraço, um bom resto de dia para vocês e mais uma vez muito obrigada, Ana Emanuela. Até a próxima.